Meu amigo, eu vou lhe ser sincero, viu? As pessoas ficam ligando para mim, mandando mensagem, me chamando para vir para a igreja. Mas eu não consigo achar motivo assim para vir não. Bem, é o seguinte, se você parar para analisar todas as coisas que Jesus Cristo, nosso Salvador, fez por mim e fez por você, não vai faltar motivo para você querer estar na igreja, para você querer adorá-lo. Tá. O que foi que ele fez por mim mesmo? Oxe! Pode parecer até brincadeira, mas infelizmente existem muitas pessoas que não sabem o que Jesus Cristo fez, o que o nosso Salvador fez por cada um de nós. Meu nome é Adriana Pereira e esse é o canal Meu Propósito. Eu faço parte de um grupo de estudos da Videira Verdadeira. Né? Eu até agradeço ao Lucas pela oportunidade de fazer parte desse grupo, porque nesse grupo eu conheci pessoas fantásticas. Uma dessas pessoas é a irmã Wanda Canedo Bahia. Espero ter pronunciado de forma correta aí seu nome, minha amiga. Ela é uma pessoa ótima. E a Wanda foi lá no meu privado e pediu para que eu pudesse comentar com vocês um discurso do presidente Dallin H. Oaks, né? O que nosso Salvador fez por nós? O que o nosso Salvador fez por nós? Eu rogo que o Espírito do Senhor esteja comigo para que eu possa tratar com vocês de um assunto tão importante, né? O presidente Oaks, ele se deparou com essa situação quando ele estava numa sessão, terminando uma sessão do sábado de uma conferência, e uma irmã se aproximou dele e disse que há muito os amigos têm convidado ela para retornar para a igreja, mas ela não encontrava motivos para retornar. E aí, quando ele falou para ela que se ele analisasse tudo que Jesus Cristo fez por cada um de nós, não ia faltar esses motivos, né? E ela disse: o que ele fez por mim? Nossa, é muito triste perceber ainda que existem pessoas que não sabem o que Jesus Cristo fez. Para iniciar essa conversa, esse comentário aqui com vocês, eu gostaria de ler uma escritura. Nós vamos ler bastante escrituras hoje, tá? Então, essa escritura fica em 2 Nef, no capítulo 9, do versículo 6 a 7. Diz o seguinte: pois assim como a morte tem efeito sobre todos os homens, para que seja cumprido o plano de misericórdia do grande Criador, deve existir um poder de ressurreição. E a ressurreição deve vir ao homem em razão da queda. E a queda veio em razão da transgressão, porque os homens se tornam decaídos, foram afastados da presença do Senhor. Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revestir-se em incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recaiu sobre o homem deveria ter durado eternamente. E se assim fosse, esta carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua mãe terra, para não mais levantar. Então, a primeira coisa que eu gostaria de conversar aqui com vocês, o que Jesus Cristo ele fez? Primeiro ponto, ele ressuscitou por cada um de nós. Assim como a morte foi introduzida no mundo através de um homem, Adão, a ressurreição ela também veio através de um homem, que é Cristo. E se Cristo não houvesse vencido as ligaduras da morte, ou seja, ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos sujeitos ao primeiro julgamento. Qual foi o primeiro julgamento? Que o homem morreria, né? E que nós morreríamos e não poderíamos mais ressuscitar.
Nosso corpo e nosso espírito não poderiam mais se unir. Se não fosse Jesus Cristo, não poderíamos voltar nosso corpo e nosso espírito e assim ressuscitarmos. E isso foi um dom que foi concedido gratuitamente para todas as pessoas. Todas as pessoas que nasceram, que vão nascer, que estão aqui, que já morreram, elas vão ressuscitar um dia, porque Jesus Cristo, ele ressuscitou. Esse foi um dos pontos, uma das grandiosas coisas que Cristo fez por cada um de nós, por todas as pessoas aqui na terra. Vamos ler mais uma escritura. Essa escritura fica no livro de Alma. Alma, capítulo 11, versículo 42 a 45. E diz o seguinte: ora, existe uma morte, que é chamada morte física. E a morte de Cristo, ela desatará as ligaduras dessa morte física. O espírito e o corpo serão novamente reunidos em sua perfeita forma. Os membros e juntas serão restaurados em sua devida estrutura, tal como nos achamos neste momento, e seremos levados a apresentar-nos perante Deus, sabendo o que sabemos agora, e tendo uma viva lembrança de nossa culpa, de toda a nossa culpa. Ora, esta restauração acontecerá com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, tanto iníquos como justos. E não se perderá um único cabelo de sua cabeça, mas tudo será restaurado à sua perfeita estrutura, como se encontra agora, ou seja, no corpo. E todos serão levados perante o tribunal de Cristo, o Filho, e Deus, o Pai, e o Espírito Santo, que são um eterno Deus, para serem julgados segundo as suas obras, sejam elas boas ou más. Ora, eis que vos falei sobre a morte do corpo mortal, e também sobre a ressurreição do corpo mortal. Digo-vos que este corpo mortal será levantado no corpo imortal, e isto é, passará da morte, da primeira morte, à vida, para não mais morrer, e o Espírito iniciar seu corpo, para não mais serem divididos, e todo tornando-se assim espiritual e imortal, de modo que já não possa experimentar a corrupção. Então todos nós ressuscitaremos, todos nos levantaremos, e o corpo e o espírito será reunido novamente. Só isso aí já mostra a grandiosidade de Cristo por cada um de nós. Só isso aí mostra o quanto nós precisamos adorá-lo. Só isso aí mostra o quanto nós precisamos continuar no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Mas vamos ouvir um pouco das palavras do presidente Oaks. A certeza da ressurreição nos dá forças e visão para suportar os desafios mortais que cada um de nós e nossos entes queridos precisamos enfrentar. Ela nos dá um novo modo de ver as deficiências físicas, mentais ou emocionais que trazemos conosco no nascimento ou adquirimos durante a vida mortal. Dá-nos forças para suportar as tristezas, fracassos e frustrações. Por termos cada um de nós a garantia da ressurreição, sabemos que essas deficiências e oposições da mortalidade são apenas temporárias. Ok. Também nós somos perdoados de nossos pecados. Assim como a morte foi introduzida no mundo, também o pecado foi introduzido, né? Houve uma transgressão, o Adão e Eva partilharam do fruto do conhecimento do bem e do mal, e antes que você condene Adão e Eva, eu quero dizer que foi necessário que isso acontecesse, porque senão nós não estaríamos aqui, porque senão
estaríamos ainda na presença de Deus, mas foi necessário que eles partilhassem do fruto, que o pecado, a transgressão houvesse ocorrido através dele, o homem começasse a ter conhecimento do bem e do mal, e em alguns momentos escolhendo o mal ao invés do bem, e dessa forma pecando, afastando da presença de Deus. Mas, graças a Cristo, todos nós podemos nos arrepender de nossas falhas e nos reconciliar com Deus. Voltar à presença dele, porque nada impuro pode voltar à presença de Deus, ou seja, com nossas transgressões não poderíamos voltar à presença dele, mas uma vez que nos arrependemos de nossos pecados, nós podemos voltar à presença dele. E essa vinda de Cristo mostra um imenso amor do Pai por cada um de nós e por Cristo. Em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus por cada um de nós concedeu o seu Filho, seu unigênito, o único Filho de Deus como mortal, o primogênito, o primeiro Filho espiritual de Deus, que veio aqui nessa terra para pagar por nossos pecados, ressurreição, a vinda de Cristo para nos proporcionar que nós pudéssemos nos arrepender de nossas falhas. Outro ponto que Jesus Cristo fez por nós, ensinar o plano de salvação. Ele veio junto com os profetas para nos ensinar sobre criação, ensinar sobre o propósito da vida, ensinar sobre que é necessário que haja oposição em todas as coisas para que nós possamos ter o nosso crescimento, para que possamos nos tornar mais semelhantes a Cristo, mais semelhantes a Deus. O exercício do arbítrio, da liberdade de escolha, os mandamentos de Deus, as ordenanças sagradas, saber que nós precisamos ser batizados, pois aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Então, todas essas coisas Cristo proporcionou para nós. Vê, ressurreição, perdão dos pecados, a oportunidade de nos arrepender de nossos pecados, ensinamento sobre o plano de salvação. Outro ponto, outra coisa que eu gostaria de falar, que Cristo fez por nós, ele sofreu dores e aflições. Vamos ler mais uma escritura que vai deixar bem claro sobre o que Cristo sofreu. Mosias 3:7. E eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede, cansaço, maiores do que um homem pode suportar sem morrer. Então, se você não sabia até agora quais foram os sentimentos que Cristo teve ali no Getsemane, ali quando ele foi e transpirou sangue por cada um de nós, eu vou repetir aqui. Eis que ele sofrerá tentações, dores corporais, fome, sede, cansaço, maiores do que um homem pode suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um de seus poros. Tão grande será a sua angústia pela iniquidade e abominação de seu povo. Então, por todos os nossos pecados, por todas as nossas abominações, por todos os erros que nós cometemos, Cristo, ele sofreu tudo isso. Por amor a cada um de nós. Para que pudéssemos ter a oportunidade de voltar a Deus. Eu gostaria de ler mais uma escritura. Fique em Alma. Alma no capítulo 7, versículo 11 a 12. E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. Isto para que se cumpra a palavra que diz: ele tomará sobre si as dores e enfermidades de seu povo. E por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte, que prendem o seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades, para que se encham de misericórdia as suas entranhas, segundo a carne, e para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. O que isso quer dizer?
Como socorrer seu povo segundo Deus, ele já sabia, porque Jesus Cristo ele foi o Deus do Velho Testamento. Mas ele precisava socorrer, saber, aprender como socorrer seu povo segundo a carne. Ele precisava vir aqui na terra, crescer de graça em graça. E ele precisava passar, sentir na pele o que cada um daqui da terra passa e sofre, para saber como socorrer segundo a carne. Sabe aquela coisa de sentir empatia? Existem pessoas que demonstram empatia, ou seja, elas não viveram aquela situação, mas elas tentam confortar a pessoa. Mas existem aquelas pessoas que passaram pelas mesmas aflições. E aí ela sabe como socorrer. Ela sabe como prestar um testemunho. Ela sabe como confortar você, porque ela passou por aquilo. Foi Cristo. Cristo passou por... Imagine a aflição que você passou ou está passando nessa vida. Imagine as dores físicas que você passou ou está passando nessa vida. Imagine o sofrimento, imagine as perdas que você teve. Cristo sentiu todas essas dores. Cristo ele sentiu todo esse sofrimento. E ele sabe o que é o seu limite. Ele sabe o que é o meu limite. Por isso ele sabe como nos socorrer. Como socorrer em nossas aflições. Ele sabe. Cristo sabe. E aí eu gostaria de encerrar deixando algumas palavras do Elder Oaks. O que Jesus fez por mim? O que Jesus Cristo fez por mim? Perguntou aquela irmã. Sob o plano de nosso Pai Celestial, Ele criou os céus e a terra, para que cada um de nós pudesse ter a experiência mortal necessária para buscar nosso destino divino. Como parte do plano do Pai, a ressurreição de Jesus Cristo venceu a morte para garantir a imortalidade a cada um de nós. O sacrifício expiatório de Jesus Cristo dá a cada um de nós a oportunidade de nos arrependermos de nossos pecados e de voltarmos limpos para nosso lar celestial. Seus mandamentos e convênios nos mostram o caminho, e seu sacerdócio nos dá a autoridade para realizar as ordenanças que são essenciais para alcançarmos esse destino. E nosso Salvador voluntariamente vivenciou todas as dores e enfermidades da mortalidade para que soubesse como nos socorrer e nos fortalecer em nossas aflições. Eu gostaria de prestar testemunho de que eu sei que o meu Salvador vive. Eu gostaria de dizer que eu sei que Ele se sacrificou por mim. Eu sei que Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, eu posso ressuscitar. E porque Ele ressuscitou, eu vou ver meus entes queridos. Eu vou ver meus filhos, eu vou ver minha avózinha, eu vou ver minha mãe, eu vou ver meu pai. Eu vou ver todos, porque eu vou ressuscitar também. Porque Cristo ressuscitou. E porque Cristo pagou pelos meus pecados, eu tenho a oportunidade de me arrepender. Eu sou devedor dEle, porque Ele pagou já o preço. Eu devo a Ele. Então eu tenho a oportunidade de me arrepender. Graças a Cristo eu aprendo o plano de salvação. Eu consigo identificar o caminho de volta à presença dEle. Eu sei que Ele sofreu por mim. Eu sei que Cristo foi meu Salvador pessoal. Ele vive. Ele vive. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Se você gostou desse vídeo, acha que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, por favor, compartilha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Um forte abraço, pessoal.